Oi, eu sou a Jéssica e bem-vindo, bem-vinda ao Psicologia. Existem diversos termos para falar sobre psicopatologias e sobre pessoas que têm algum tipo de adoecimento, vamos dizer assim, da mente. Então, nesse vídeo eu vou falar dos principais termos usados na saúde mental. Qual seria a diferença entre doença mental, transtorno mental e sofrimento psíquico? E se existe algum termo certo aí que a gente pode usar? Eu adoro falar sobre saúde mental e também sobre os estereótipos que a gente cria na nossa sociedade. E eu acho que existe muito uma tentativa de simplificar alguns termos dentro da saúde mental, chamando a pessoa de louca ou que ela tem alguma coisa nos nervos. O que não seria, vamos dizer assim, o termo mais utilizado tecnicamente. E muitos acreditam que saúde mental é não ter nenhum tipo de doença mental. E eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui no card. Mas peraí, não vai pra esse vídeo ainda, termina de ver isso aqui. Então vamos começar pelo termo mais usado, que é doença mental. Esse termo foi trazido pela psiquiatria lá no século XVIII como sendo algo para justificar alguma questão de ordem natural, ou seja, que a doença mental é uma questão de ordem biológica, que era alguma coisa que ia acontecer e que o psiquiatra existia para curar isso. E é a partir disso que se começa a tentar entender, a doença mental como se fosse algo biológico, como se fosse algo físico. E um fato curioso é que quando surgiu o médico psiquiatra, ele na verdade era denominado alienista, que é aquele que cuida de pessoas alienadas. E alienadas seriam as pessoas que perderam a sua razão, pessoas que não pertencem à normalidade, à sociedade, e que de alguma forma a gente construiu ao longo da nossa sociedade que a doença mental ela é vista como sendo algo fora do ser humano, e que o psiquiatra, o alienista, ele seria responsável por cuidar dela. E para entender a doença mental, começou a se tentar diagnosticar de alguma forma utilizando alguns critérios, como classe social, idade, sexo, etc. E com isso, olhar para a doença mental começou a se tornar o foco. E aos poucos, as pessoas da área começaram a perceber que esse método de só enxergar a doença, ela não estava solucionando muita coisa. E que o processo de tratamento ou cura, ela não estava sendo resolutivo só enxergando a doença e deixando o ser humano de lado. E dentro disso, alguns autores da psiquiatria resolveram pegar esse sujeito que estava tendo essa doença e estudar o próprio sujeito, deixando um pouquinho a doença de lado, mas claro, não esquecendo ela, mas também não colocando ela como prioridade da situação. E aí foi nessa hora que o termo doença mental, ele sofreu uma certa revisão. Até porque quando a gente pensa em doença mental, a gente geralmente remete a sendo algo físico e biológico. E depois de muito estudo, começou a se perceber que não era só isso os fatores. E a partir disso, surgiu o termo transtorno mental. A palavra transtorno mental, ela vem de uma influência americanizada aí, que é de mental disorder, que é desordem mental. E nas políticas públicas brasileiras, lá na Lei 10.216, que fala sobre a Política Nacional de Saúde Mental, ela usa muito a palavra transtorno mental para se relacionar a pessoas portadoras de transtornos mentais. Ainda hoje, há muitas controvérsias sobre esse termo e como ele é usado. E o Paulo Amarante, que é um dos autores que eu venho lendo muito, ele fala que esse termo de pessoas portadoras de transtornos mentais dá a ideia que como se a pessoa estivesse portando algo, como se ela estivesse portando algum tipo de fardo relacionado à sua personalidade ou caráter. E sendo uma pessoa que é portadora de transtorno mental, de alguma forma essa pessoa ela tá transtornada. E a gente também entra naquele questionamento do que seria uma ordem mental, do que seria normalidade e do que seria não estar transtornado mentalmente. E segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, os limites entre normalidade e patologia, elas vão muito de acordo com a cultura. Há muitas controvérsias ainda do uso desse termo, alguns autores concordam ou não, e principalmente a utilização de psicodiagnósticos. Mas isso, ele é tema para outro vídeo, eu vou falar isso mais pra frente. Mas o termo transtorno mental ainda é muito usado, tanto que na lei, na legislação da Política Nacional de Saúde Mental ainda se usa. E na saúde mental brasileira se questiona muito a utilização desses termos, principalmente porque se fala muito da importância de olhar para a pessoa, o que remete a gente pensar no sujeito primeiro, nessa pessoa que tem as suas experiências de vida e que muitas vezes ela pode estar em sofrimento e que não necessariamente vai estar ligado com um tipo de categorização ou diagnóstico diretivo. Então surge a ideia de utilizar o termo pessoa em sofrimento psíquico ou mental, ou seja, ter um olhar mais humanizado,
ver a pessoa primeiro e depois a demanda dela. E que muitas vezes olhar para uma classificação e utilizar o termo transtorno mental vai botar a pessoa numa caixinha e classificar ela de uma forma que ela só é aquilo. E que daí a gente entra num questionamento. Será que toda pessoa que tem um diagnóstico de transtorno mental, que tem algum tipo de psicopatologia, ela automaticamente ela vai estar em sofrimento psíquico? Ou toda pessoa que relata um tipo de sofrimento psíquico mental, ela necessariamente precisa ter um diagnóstico de transtorno mental? Sem contar que ainda não falei de todo o estigma que se criou ao longo da nossa sociedade de que é ter um diagnóstico de transtorno mental. E o outro questionamento é também o que é mais importante? Achar o transtorno mental, classificar a pessoa num grupo ou cuidar da demanda dessa pessoa que muitas vezes vai chegar pra gente em sofrimento psíquico. E hoje se utiliza esses dois termos: pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas em sofrimento psíquico mental. E o termo doença mental, na verdade, tecnicamente, ele não deveria ser mais usado. Mas na nossa sociedade, a gente tem uma dificuldadezinha de se desprender de alguns estigmas, de algumas situações. E ainda existe muito preconceito com pessoas portadoras de transtornos mentais ou pessoas em sofrimento psíquico, ao ponto de que a gente não entende muita coisa ainda sobre saúde mental e muitas vezes não se permite entender as nossas questões emocionais, psicológicas. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que tenha solucionado alguma dúvida aí que você tenha sobre esses três termos. E ao longo do vídeo eu citei algumas bibliografias, eu citei a Lei 10.216 e também o Paulo Amarante, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra lei e também qual foi a referência, qual foi o livro que eu utilizei dele. E como todo final de vídeo eu quero saber de você, se você conhecia a diferença entre esses termos, se você usava algum deles e principalmente se você tem conhecimento da Lei 10.216. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre essa lei que eu acho muito interessante todo mundo saber. E também você pode deixar o seu comentário aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau! Hoje eu tô com um batom de gótica suave, porque eu comprei esse batom e nunca uso ele, então é por isso, eu vou usar.